2 Timóteo capítulo 2, Paulo dá um conselho. Ele estava formando um líder, e um líder de excelência. E ali ele foi dar um conselho sobre guerra, porque aquele tempo era um tempo agitado, um tempo de guerra. 2 Timóteo 2, versículo 1, abriu? 2 Timóteo 2, versículo 1. Ele chama Timóteo, olha como ele fala para Timóteo. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E depois ele diz no versículo 4, aí o conselho que ele dá. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Aqui nós temos algumas palavras chaves. Primeiro, fortifica-te na graça. Por aqui a gente já entende uma coisa, que a graça é a nossa força. A graça, o poder de Deus, tudo aquilo que Ele disponibiliza e que nós não merecemos, a sua força, a sua glória, isso nós podemos nos fortalecer diariamente. Se você está fraco é porque você não tem buscado se fortalecer na graça. Se você olhar para a palavra que Deus fala, relatando do crescimento de Jesus, quando Ele era criança, e está escrito que Ele cresceu em graça, estatura e sabedoria. Ali estava falando que Jesus, conforme Ele ia crescendo, na estatura mesmo, física, Ele também crescia na sua estatura. Ele estava... Será que era necessário falar de Jesus? Mas Ele estava falando para a gente, você precisa crescer na graça. Diz para a pessoa do lado, você precisa crescer na graça. A graça já foi dada. Você precisa crescer e se fortalecer. E Ele disse isso para Timóteo, porque Timóteo estava num lugar difícil. Timóteo ia enfrentar coisas difíceis. Ele ia enfrentar pessoas mais velhas que achavam que tudo sabiam. Mas a graça de Deus estava sobre Timóteo. E Deus, o conselho que o seu discipulador deu é, se fortalece na graça. Mas aí ele passou para o assunto guerra. Olha, a palavra que você destaca aqui no versículo 4, qual foi a última palavra que você leu comigo no versículo 4? A última palavra? Arregimentou na minha. Ah, tá, alistou, arregimentou, é a mesma, a minha é a mesma coisa. Arregimentou. Quando é que você faz uma convocação, você arregimenta dentro de uma nação? Se há perigo de guerra ou iminência, não é paz total, você precisa arregimentar, você precisa ter um exército para a defesa da nação. E ele fala, olha aqui, Timóteo, existe um alistamento, existe uma convocação. E nessa convocação, todos nós somos convocados. Alguns respondem de uma forma boa e outros respondem só por obrigação. E esses que respondem só por obrigação vão ser derrotados no meio do caminho. O que Paulo estava tentando explicar para Timóteo é você estar envolvido numa guerra, queira ou não. E a mesma coisa eu digo para você. Você, querendo ou não, você está envolvido numa guerra. E o Deus te arregimentou. Põe a mão no teu coração e diz, eu fui arregimentado. Você foi convocado, você foi arregimentado, você foi separado. Deus quer te equipar. Mas a forma que você responde, é por aí que você vai saber se você vai ser vitorioso ou derrotado. E aí ele falou outra coisa para Timóteo. Timóteo, você foi arregimentado. Mas eu quero te dizer uma coisa. Que um soldado, ele não se envolve com negócios da vida. E ele, ou seja, a prioridade dele é agradar aquele que o convocou. Agradar a Deus. A tua prioridade, você foi convocado, arregimentado por Deus. A tua prioridade é agradar a Deus. E assim foi com um grupo de 3 homens, que naquela época eram muito jovens. Aqui nós estamos falando de Timóteo. Mas quando eu vou para o Antigo Testamento, eu vejo 3 jovens que estavam dentro de casa, estavam muito tranquilos, levando uma vida normal. De repente, eles se viram envolvidos numa guerra muito acima da força deles. Aparentemente, eles foram derrotados, porque eles foram levados cativos para a Babilônia. Moravam em Israel e foram levados do nada, cativos para a Babilônia, para um país onde eles não conheciam a língua, não conheciam a cultura. Aos olhos humanos, aqueles 3 jovens estavam sendo derrotados. Na verdade, eles estavam sendo arregimentados.
Na verdade, eles estavam sendo separados para uma batalha onde eles venceriam. Eles enfrentariam dificuldades, sim, mas em todas as dificuldades, a presença de Deus era tão visível na vida deles, que não só os demônios viam, mas as pessoas que estavam ao redor viam o efeito da graça de Deus e do poder de Deus na vida desses 3 jovens. Eu estou falando de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Eles foram aparentemente em desvantagem. Eles foram como conquistados, como derrotados para a Babilônia. Quando lá chegaram, aconteceu algo. Porque como eles se fortaleciam na graça de Deus todos os dias, eles buscavam a Deus. Eles não aceitaram ficar fracos por causa da adversidade. Eles estavam no meio de uma adversidade. Eles estavam no meio de uma guerra, mas eles não aceitaram ser derrotados no meio dessa guerra. Eles buscavam a Deus com todo o coração, com todo o entendimento. Eles se destacaram porque eles eram diferentes. Eles não se corromperam, eles levaram uma vida de santidade extrema, absolutamente. E aí, o que aconteceu? Eles começaram a se destacar. Meu querido, quando você começa a agradar aquele que te convocou, aonde quer que você esteja, você começa a se destacar. No meio do teu trabalho, no meio daquilo que você fizer, até mesmo no meio da igreja, você começa a se destacar. A unção que vem sobre a sua vida faz com que você, no meio da multidão, as pessoas enxerguem Deus agindo na sua vida. Foi isso que aconteceu com Daniel, com Sadraque, com Mesaque e com Abdenego. Eu queria que você abrisse comigo em Atos capítulo 6. Eu ainda vou falar mais sobre esses 3, mas eu quero falar sobre uma pessoa no Novo Testamento. Em Atos capítulo 6, havia uma guerra naquela Jesus já tinha morrido, ressuscitado, e ele já tinha deixado poder e autoridade para uma geração explodir. Aquela geração ia explodir. Eles tinham tudo para explodir em poder. Eles tinham tudo, mas também a guerra explodiu contra eles. Perseguição, crise, tudo aquilo que hoje você vê assim no jornal, na mídia, estava acontecendo ali em Jerusalém. Fome, todo tipo de coisa estava acontecendo. Eles iam enfrentar grandes problemas, só que Deus tinha liberado sobre aquela geração, para aqueles que fossem se fortalecer na graça e quisessem agradar aquele que o convocou, Deus ia derramar uma porção muito especial sobre a vida deles. E Deus ia derramar uma unção muito especial sobre a vida deles. O que eu vou falar sobre uma pessoa aqui é para você. Eu quero que você preste atenção nessa pessoa, mas eu quero que você entenda, você foi arregimentado. Você foi separado para essa geração. Deus tem grande medida de poder, Deus tem grande medida de glória, Deus tem um avivamento individual para você. Não fica esperando o avivamento aqui nem acolá. Eu estou esperando o avivamento dentro do teu coração. É no coração de cada um. Se você ficar esperando ver uma igreja explodir de unção, a unção vai passar e você vai perder o tempo da unção. Porque um avivamento começa individualmente. E foi assim. 120 pessoas estiveram no cenáculo, receberam o seu avivamento. Mas avivamento você pode perder ou você pode fazer com que ele aumente dentro do teu coração. Aquele foi o dia de Pentecostes, foi o dia que 120 pessoas ao mesmo tempo receberam grande medida de poder e grande medida do Espírito Santo. O Espírito Santo veio com abundância e veio e se foi derramado. As pessoas, eles não se continham. Não era só os discípulos que naquele momento já se tornaram apóstolos, mas 120 pessoas estavam tão cheias de poder que as pessoas olhavam e falavam, estão bêbados. Não, não estão bêbados. Eles estão até fora do controle de tanto poder que tinha vindo sobre a vida deles. Mas com uma semana, com 2 semanas, você pode perder o poder que você recebe. Você sabia disso?
Se você pensar na última vez que você recebeu uma grande medida de poder, ou que você se entusiasmou com alguma coisa de Deus, e você pensa como é que você está hoje, você vê como perde rápido. Você pode ter ficado impactado no culto de domingo passado, e hoje você já está meio esvaziado, se perde muito rápido. Com a mesma velocidade com que vem o avivamento, ele pode ir embora. Por isso eu digo para você, você tem que segurar o Espírito Santo, você tem que manter dentro de você. Você precisa falar, Espírito Santo, eu não quero perder de jeito nenhum. Se for para, se porque eu estou brigando, eu vou perder o Espírito Santo. Eu abro mão de brigar, eu abro mão de gritar, eu abro mão de qualquer coisa, eu abro mão de distração, eu abro mão de qualquer coisa, mas eu não quero, não retira de mim, Senhor, o teu Santo Espírito. Foi esse o pedido de Davi. Ele sabia o que era uma vida com o Espírito Santo e ele sabia o que era uma vida sem o Espírito Santo. Quando chega um momento de muito trabalho na igreja, Deus precisa de 7 homens. O que é que fez com que 7 homens, todo mundo concordasse? Não foi só os discípulos que, naquele momento já apóstolos, eles olharam para a igreja, olha, já tinha muita gente. A igreja no primeiro dia se converteu 3.000 pessoas, depois, em seguida, mas já pulou para 5.000 pessoas, e está escrito que pessoas eram acrescentadas diariamente à igreja primitiva. Então tinha muita gente na igreja. O que é que fez com que 7 homens se destacassem no meio da igreja? A vida que eles tinham com Deus. E aqui fala de algumas coisas que esses 7 homens tinham. E eu queria que você lesse comigo, em Atos 6, está escrito no versículo 2, Atos 6, versículo 2. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós, olha aqui, escolhei dentre vós 7 homens, olha quais eram os requisitos, de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. 3 requisitos. Boa reputação, cheios do Espírito, cheios de sabedoria. Fala comigo. Boa reputação, cheios do Espírito, cheios de sabedoria. Eles podiam ter achado 20. Eles podiam ter achado 30 homens. Mas eles olharam. E eles viram que no meio de 5.000, 6.000, 7.000 pessoas, até entre aqueles 120 que estavam no cenáculo, 7 brilhavam diferente. 7 homens eram diferentes. 7 homens tinham, eu falei um tempo atrás, que no céu só existe uma medida, existem 2 medidas celestiais. A medida que Deus fala sempre na Bíblia, ou é vazio ou é cheio. Não existe outra medida. E a medida aceitável do céu é ser cheio. A medida aceitável do céu é ser cheio. E aqui está escrito que eles tinham muita reputação, eles tinham caráter, eles tinham conduta, eles tinham testemunho. Mas além de ter uma transformação, porque para eu ter caráter, para eu ter um bom testemunho, eu tenho que viver transformação. E além de serem homens transformados, eles eram homens cheios. Fala comigo, cheio. Fala de novo, cheio. Cheio do Espírito. E cheio de sabedoria. Gente, 2 coisas que nós precisamos da mesma forma como nós precisamos do ar que nós respiramos. Ser cheio do Espírito é uma questão de vida ou de morte. E você sabia que para você ser cheio do Espírito Santo, é uma questão mesmo de escolha entre a vida ou a morte. Eu quero viver, e porque eu quero viver, eu quero ser cheio do Espírito Santo. E eu vou fazer de tudo para ser cheio do Espírito Santo. Deus já liberou o Espírito Santo sobre a terra, mas eu preciso desejar ser cheio do Espírito Santo. Eu preciso desejar ser cheio de sabedoria. O que é sabedoria? A sabedoria é você aplicar aquilo que você sabe.
Você conhece a Bíblia, não adianta nada você conhecer milhares de versículos de cor, se você não tem a sabedoria de aplicar esses versículos diariamente na tua vida. Sabe, ser cheio de sabedoria significa que esses homens, eles viviam aquilo, eles viviam a Bíblia. Eles eram testemunhas vivas do Senhor Jesus. Eles viviam literalmente a Bíblia. E sinais, prodígios, maravilhas. Eles acompanhavam esses homens. Eles se destacaram. E se você olhar para Daniel e os seus amigos, no meio de uma guerra, assim como essa geração, no meio de uma guerra, como eles queriam agradar aquele que o arregimentou, Daniel e os seus amigos tinham algumas coisas muito diferentes. Satanás podia colocar no meio de uma cova Daniel, como ele fez. Mas o que aconteceu? O leão não conseguiu. A força que estava em Daniel era tão forte. A unção que estava em Daniel era tão forte. Ele viveu antecipadamente o tempo da graça, Daniel. Daniel, ele viveu, ele era um homem cheio do Espírito. A palavra mesmo diz que ele era cheio de sabedoria, que ele era cheio do Espírito, que ele tinha discernimento, que ele tinha entendimento. A própria palavra fala. E o diabo, olha, eu digo para você, a cova é um lugar muito estreito. É um beco sem saída, literalmente. E eu digo que se você está num beco sem saída, o leão, se você for cheio do Espírito Santo, o leão não pode avançar 1 milímetro contra a tua vida. 1 milímetro contra a tua vida. Ser cheio, por isso que eu digo que ser cheio do Espírito Santo é uma questão de vida ou morte. Ele queria destruir, não era só Daniel fisicamente. O que estava em jogo era um ministério. O que estava em jogo era a vida profissional de Daniel, que incomodava as trevas, porque ele era um homem íntegro. Ele era um político íntegro. Ele era um homem reto. Isso incomodava as trevas, mas eles não puderam fazer nada contra Daniel, nem um fio de cabelo, porque quando você é cheio do Espírito, você não anda sozinho. O mesmo aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abdenego. Fim de linha. Acabou. Esses homens, acabou a vida para eles. Eles foram lançados na fornalha. Uma fornalha acesa, não de qualquer forma. 7 vezes pior do que qualquer outra pessoa que já tenha caído na fornalha. Mas junto com eles, porque eles eram cheios do Espírito, junto com eles estava o 4º homem. Porque eles eram cheios do Espírito. Então, quando você chega aqui na igreja primitiva, Deus fala, poxa, Deus não ficou decepcionado. Às vezes a gente fica decepcionado. Eu não posso contar com tantas pessoas. Deus não fica, não. Ele já conta com isso. Ele sabe que ele conta com poucos. Mas esses poucos podem fazer, no bom sentido, um grande estrago no inferno. Isso sim, um grande estrago no inferno. Deus, ali quando aqueles apóstolos olharam e viram só 7 homens, para a necessidade daquela igreja, eu garanto para você, que aquela igreja precisava mais do que 7 diáconos. Mas eles só tiveram 7 diáconos destacados. Mas em compensação eram diáconos de peso. Eram diáconos cheios de Deus. Eram diáconos que faziam... Por onde eles passavam, era transformado o ambiente. Entre esses diáconos, um homem que um dia eu me apaixonei pela história desse homem. Há um tempo atrás eu preguei sobre ele. E ele se chama Filipe. Filipe, um diácono. Entre esses 7, 2 se destacaram. Entre 7 que se destacaram no meio de toda a igreja, entre esses 7 ainda se destacaram 2. Um se chamava Estevão e o outro Filipe. Estevão é assunto para outro dia. Mas Filipe era um homem que era cheio também. Aqui está escrito. E eu quero que você leia sobre Filipe. E aqui diz que esses homens... Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos a esses serviços. Quanto a nós nos consagraremos, esses são os apóstolos falando, à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia.
Eles eram homens, então, destacados. E você vê que Filipe, ele tinha uma grande medida do Espírito Santo. Jesus tinha deixado uma comissão. Qual era a comissão de Jesus? Olha, vocês vão, antes de Jesus subir, ele disse, vocês vão para Samaria, vocês vão... Ele falou, primeiro vocês vão para Jerusalém, para toda a Judéia, para Samaria e até os confins do mundo. Tudo estava determinado por Deus. Jesus, ele já estava enxergando o avivamento que ia acontecer em Samaria. Jesus estava enxergando o número de conversões que ia acontecer em Jerusalém, em toda a Judéia e nos confins da terra. Tudo estava já na mente de Jesus. Jesus só precisava de soldados dispostos a agradarem aquele que o tinha regimentado para que algo espetacular acontecesse. Mas o espetacular já estava na agenda de Deus. E eu quero dizer que o espetacular está na agenda de Deus para você. Ele te escolheu, Ele te arregimentou, Ele te disponibilizou tanto do Espírito Santo quanto estava disponível para a igreja primitiva. Você não é diferente da igreja primitiva. Ouso dizer que você é diferente, sim, porque está escrito que para a igreja da última hora, a medida que vem sobre a igreja da última hora é maior do que a igreja primitiva. Onde que está escrito? Porque a glória da segunda casa é maior do que a primeira casa. A igreja primitiva foi a primeira casa. Você é a segunda casa. Você é a casa que o Espírito Santo está ansioso para te visitar e para habitar e para te encher. Ele está ansioso, pedindo espaço. Me dá mais espaço aí. Você fala, pastora, você pregou quarta-feira passada sobre o Espírito Santo. Eu disse para você, foi ordem de Deus. E eu vou cumprir a ordem de Deus. Deus quer te ver cheio do Espírito Santo. Na agenda de Deus, tinha um dia marcado para a explosão do poder de Deus em Samaria. Tinha dia marcado para a explosão do poder em Jerusalém. Só faltava um que dissesse, eis-me aqui. Começou em Atos 8, e eu queria que você abrisse comigo. Você está pertinho. Atos 8. Começou em Atos 6, parecia tudo muito lindo, tudo maravilhoso. Aqueles homens, homens cheios do poder de Deus, foram ungidos, foram consagrados. Os apóstolos foram orar, foram estudar. Os diáconos começaram a trabalhar. Tudo parecia em ordem, quando de repente a perseguição começa. E não é qualquer tipo de perseguição. A perseguição liderada por um homem chamado Saulo era de grande intensidade. E está escrito no versículo 1 de Atos 8, Saulo consentia na sua morte, está falando de Estevão no capítulo anterior. Naquele dia levantou-se, olha a situação que estava em Jerusalém, grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Fala comigo, contra a igreja em Jerusalém. Ou seja, grande perseguição contra Filipe, contra Estevão já tinha sido ali morto. A grande perseguição contra todos aqueles outros 6 diáconos, contra os apóstolos, contra os membros. Grande problema, grande crise, grande perseguição. Liderada por um homem que era tremendamente cruel, chamado Saulo. Aqui está escrito que ele entrava nas casas e ele arrastava as pessoas, ele prendia, ele não tinha dó, ele não tinha piedade. Mas Saulo era um entre muitos. Grande perseguição chegou na igreja. E eu digo para você, grande perseguição chegou ao corpo de Cristo. Eu não estou falando de perseguição do governo. Eu não estou falando de perseguição da igreja perseguida, como nós lemos no Oriente Médio ou em outros lugares. Eu estou falando que o diabo está perseguindo famílias, está perseguindo ministérios. Grande perseguição chegou ao corpo de Cristo. Você tem 2 opções: ou ser destruído, ou levantar a cabeça para o alto e olhar de onde vem o teu socorro e dizer, o que é que eu tenho que fazer agora, Senhor? O que é que eu tenho que fazer agora? Me ensina, me habilita, me dá mais unção, me dá graça. Filipe olhou para cima e disse, Senhor, o que é que eu faço agora? Sabe o que Deus falou para ele? Obedece o que eu disse. Eu disse, vai. Jerusalém
Pronto, já se converteu muita gente aqui. Se converteu 3.000 no primeiro dia. Depois subiu para 5.000. A cada dia aumentou o número. Jerusalém já se cumpriu a palavra. A Judeia já vai se cumprir já. Mas tem um lugar, Filipe, que eu quero você. Eu quero você em Samaria. E Filipe foi. Quando Filipe chegou cheio do Espírito Santo em Samaria, eu pergunto para você, o que você acha que ele achou em Samaria? Só problema. Um lugar sem Deus, um lugar sem avivamento, um lugar com morte espiritual. Muitas vezes nós justificamos o estado em que nós estamos por causa do ambiente que nos cerca. Sabe, quando ele chegou ali em Samaria, ele não tinha um grupo de levitas. Ele não tinha um tecladista no fundo para ajudar. Quando ele pegava, não tinha microfone. Quando ele pegava e subia em algum lugar para ele liberar a palavra, ele não tinha ninguém que o ajudasse. Ele estava sozinho, não tinha obreiro, não tinha diácono. Ele não tinha outras pessoas avivadas do lado dele. Vamos orar, vamos jejuar. Olha, eu creio contigo, Filipe. Não, ele estava sozinho. Mas o avivamento que estava em Filipe era tão grande, que ele não precisava de outras pessoas avivadas do lado dele. Ele era o avivado e ele ia levar avivamento para um lugar de morte. Você tem que ser o avivado que leva avivamento no meio da tua casa. Você é o avivado que leva avivamento para dentro do teu trabalho. Você é o avivado que leva avivamento para dentro do teu casamento. Não joga a responsabilidade nas costas dos outros. A tua responsabilidade é de permanecer e ser avivado. Filipe olhou, eu e o Senhor e eu, somos uma multidão, não somos, Senhor? Pois eu vou te obedecer. E Filipe começou a pregar, falou, eu não tenho ninguém para me ajudar, mas eu tenho, o Senhor é comigo, eu sou cheio do Espírito Santo. E quando ele começou a falar, se você ler Atos 8, é inacreditável. Está escrito que quando Filipe começou a pregar, doentes foram curados, demônios foram expulsos. O poder de Deus era liberado de uma forma tal, que está escrito que a cidade de Samaria se alegrou. O avivamento que estava em Filipe levou alegria a Samaria. Alegria. Avivamento leva alegria. Você está triste, meu querido? Fica avivado. Quando nós somos avivados, quando nós ficamos avivados, vai embora a preocupação, vai embora a angústia, vai embora a irritação, vai embora tudo, porque o Espírito de Deus enche a tua mente, o Espírito de Deus enche os teus sentimentos, o Espírito de Deus enche os teus olhos e todo mundo começa a ficar bonito. Eu garanto para você que Filipe olhava para as pessoas de Samaria e amou as pessoas de Samaria. Elas são lindas, elas são maravilhosas. Eu amo Samaria, eu amo as pessoas de Samaria. Tudo porque ele estava cheio do Espírito Santo. Quando nós estamos vazios, nós reclamamos. Quando nós estamos vazios, nós murmuramos. Quando nós estamos vazios, nós justificamos e falamos, a culpa é dos outros. Mas o Senhor falou, você só precisa de uma coisa. Você precisa de mim. E você não precisa de um pouco de mim. Você precisa de muito de mim. Faz o que for necessário. Acorda de madrugada. Começa a orar de madrugada. Faz o que for necessário. Vem para a igreja a toda hora ou fora de hora. Mas busca Deus na palavra. Busca Deus até você ficar cheio do Espírito. E aí veio outro teste sobre Filipe. Tinha um homem chamado Simão. Tudo isso está no capítulo 8, depois você lê. Tinha um homem chamado Simão. E esse Simão, as pessoas são muito sedentas. Antes de Filipe chegar, esse Simão era conhecido. As pessoas achavam que Deus agia por meio de Simão. Ele era conhecido como o homem do grande poder. Ele era conhecido, ali tinha um principado na vida daquele homem. Mas quando chegou Filipe, todos viram que quem tinha o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, era Filipe. E aquilo que estava dentro de Simão, aquele demônio que estava dentro de Simão, teve que bater em retirada. O problema que teve depois na vida de Simão foi falta de transformação. Mas o demônio que estava dentro da vida de Simão,
bateu em retirada. E eu digo para você que todos os demônios que te resistem, quando você está cheio do Espírito Santo, quando você abre a boca, eles batem em retirada. Quando você levanta a mão, como Moisés, como Ur e como Araão, eles batem em retirada. Levanta a tua mão agora e diz: Senhor, eu preciso ser cheio do Espírito. Eu preciso ser cheio do Espírito. Essa é a tua necessidade número 1. Não basta ser salvo, não basta ser batizado no Espírito Santo, ser escolhido entre toda a igreja. Tinha 120 que tinha sido batizado no Espírito Santo só no primeiro dia. Essa não foi a condição, ser batizado no Espírito Santo. Era ser mais do que batizado no Espírito Santo. Era ser batizado no Espírito Santo e ser cheio do Espírito. Cheio do Espírito. Já disse para você, logo que eu me converti, eu fui batizada no Espírito Santo. Mas não foi isso que me segurou na igreja. Porque eu me desviei, porque eu me esvaziei. Eu me esvaziei. É possível você ser batizado no Espírito Santo e estar vazio de Deus. Não fique firmado como eu diria, não gosto de chamar isso de uma experiência. Não fique firmado só neste fato de ser batizado no Espírito Santo. Essa é uma etapa, mas todos os dias você precisa ser cheio do Espírito Santo. Mas aí chegou o dia em que Deus falou: tudo bem, Filipe saiu. Ele não mudou de cargo, não. Você já viu? Não tinha necessidade dele se tornar discípulo, apóstolo. Ele ainda era o diácono, o evangelista Filipe. Mas Deus falou: eu amo Filipe. Eu gosto do jeito que ele responde para mim. Essa intensidade de Filipe me agrada. Eu posso contar com Filipe. E porque eu posso contar com Filipe, eu quero chamá-lo para uma nova experiência comigo. Ele já teve uma experiência comigo em Jerusalém. Ele teve uma experiência comigo em Samaria. Mas agora eu quero levá-lo a uma outra experiência. Sabe, Paulo diz que nós temos que ir de degrau em degrau e de glória em glória. Se você não desejar isso, essa já é a tua morte. Se você tiver, sabe, simplesmente, se Filipe tivesse assim: eu já vivi tudo que eu tenho que viver. Eu fui escolhido no meio de tanta gente. Em Samaria, eu fui o responsável pelo avivamento. Já pensou? Essa seria a morte dele, se ele pensasse assim. Em Samaria, eu fiz o que outros não fizeram. Eu fiz em Samaria, agora eu vou descansar. Eu já fiz tudo que eu tinha que fazer e começasse até a condenar outros que não fizeram o que ele fez. Não. Filipe tinha uma característica. Ele tinha sede e fome de Deus. Ele queria sempre mais de Deus e Deus sabia disso. Por isso Deus falou: eu vou dar uma experiência para Filipe que ele ainda não teve. Ele vai ter uma experiência de interação céu e terra, intervenção céu e terra, que ele vai mudar o ministério dele, vai mudar a vida dele, vai impactar não só a vida dele, vai impactar uma nação, vai impactar a família dele. A família dele vai ser impactada por esse poder. E aí um dia ele tem uma visitação. Você sabia que você tem várias visitações? Você que não reconhece. No livro de Jó diz que Deus fala de várias formas conosco. Deus fala conosco através de sonhos, através de visões. Deus fala conosco através de música. Deus fala conosco através de uma pregação. E são experiências que você tem com Deus. É que você às vezes quer que o céu abra, que o chão trema. E Deus fala: peraí, eu sou o Cicio, eu sou calmo, eu sou manso. Eu estou falando com você e você não está nem percebendo. Você fica esperando um eis que te diz o Senhor. Mas eu não converso com você assim. Você é meu amigo. Eu converso com você face a face. Você está em outra dispensação. Você está na dispensação da graça. O véu foi rasgado. Eu falo com você face a face. Você que não me ouve, você que não atenta para a minha voz, você fica esperando. Sabe, nós estamos conversando hoje na hora do almoço sobre uma experiência. Eu vivi essa experiência há 20 anos atrás, quando eu morava em Brasília. A igreja foi visitada por um poder tão sobrenatural que no momento do louvor, muitas pessoas
E quem me conhece sabe, eu estava falando na hora do almoço, eu não sou uma pessoa de ficar falando, eu vi isso, eu vi aquilo, eu tive uma experiência assim. Não, eu sou muito prudente, eu sou muito rigorosa, fico com muito medo de engano, então eu analiso tudo muito bem. Mas de repente, no meio do louvor, quando eu olhei para a minha mão, ela estava cheia, parecia purpurina, mas não era uma purpurina amarela, era uma purpurina translúcida. E eu fiquei olhando para a minha mão. Quando eu olhei para a direita, tinha outra pessoa também olhando para a mão. Para a esquerda tinha outra. Estava todo mundo olhando para a sua própria mão. Foi assim uma visitação geral. Foi há 20 anos atrás. Assim, era todo mundo visitado por um ouro celestial que veio sobre a igreja toda de uma forma completa. Todo mundo impactado. Eu fiquei 3 dias com a minha mão desse jeito, minha mão quente, visitada, um grande avivamento, um grande poder de Deus. E sabe o que Deus fez? Nunca mais visitou a igreja dessa forma, porque as pessoas ficavam só esperando essas coisas. Elas não reconheciam a presença dele no meio do louvor, no meio da palavra. E Deus falou, não tem maturidade para isso. E Deus tirou. Nunca mais aconteceu, porque as pessoas só queriam o espetacular. Deus por si só já é espetacular, meu querido. Ele é espetacular. Sabe quem é ele? Jesus é a palavra é espetacular. Fala comigo, a palavra de Deus é espetacular. Você quer esperar alguma coisa espetacular? Então espere a palavra com toda a ansiedade do teu coração. Ela é a que vai te revestir com essa purpurina que você não enxerga. No momento que você recebe a palavra de Deus, você está sendo revestido do poder de Deus e você nem enxerga. E assim foi, Felipe. Eu quero te levar, Felipe, para um outro nível. Eu quero te levar. Novas coisas vão acontecer na sua vida. E um anjo o visita. No versículo 26. Atos 8. Versículo 26. Atos 8. Versículo 26. Foi um chamado. Foi uma proposta que precisava de uma resposta. E aqui Deus fala com um anjo do Senhor. Fala para Filipe. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te, vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, que se acha deserto. E aqui está falando, como na quarta-feira passada, uma resposta tão rápida. Jesus chega para Mateus e fala, segue-me. Lembra semana passada? Mateus levanta e vai embora. Parece que tudo se resume às coisas rápidas. E nós vimos ontem que não foi tão rápido assim. Que tinha todo, entre a palavra, o chamado e a resposta, teve toda uma história aqui também. Foi um chamado. Filipe, eu conto com você. Filipe, o céu precisa de você. Naquele chamado tinha algo mais profundo. Filipe, se você responder a esse chamado, que vai exigir de você, número 1, disponibilidade. Fala comigo, disponibilidade. Por que disponibilidade? Ele tinha que sair do lugar cômodo que ele estava e ir para uma estrada, pegar 60 quilômetros e andar ou ir em cima de um animal, 60 quilômetros por uma estrada deserta e responder um chamado que ele não entendeu. Ele aqui não está falando direito. Ele não entendeu direito para que era. E ele foi. Ele precisou de disponibilidade. E quando Deus te faz uma proposta, Ele precisa de você disponibilidade. Ele precisa de você abrir mão de muitas coisas. Ele quer de você que você não tenha medo do sacrifício. Sim, Senhor, que se é para ser cheio do Espírito, se é para eu orar mais, eu vou orar mais. Se é para eu me apaixonar mais pela Tua palavra, eu vou me apaixonar. Senhor, eu vou ficar atento à Tua voz. Eu quero ficar atento à Tua voz. Eu quero ler a palavra, não de qualquer forma. Eu vou te dar um conselho. Quando você lê a palavra de Deus, não lê rápido, não. Lê. Deus fala até nas vírgulas. Cada palavra tem que saltar diante dos teus olhos. Quando você lê rápido, você perde. Por isso que ele diz para ruminar. Você tem que ler. Um anjo do Senhor falou e ele foi. Mas peraí, deixa eu voltar. Tem mais coisa aqui, não é possível. Tem mais coisa aqui. E tinha muita coisa. Filipe, se você se dispuser a ir, eu quero te dizer, Filipe, você vai ter uma experiência sobrenatural. Filipe, primeiro,
uma pessoa que você vai evangelizar vai ter uma experiência sobrenatural. Essa pessoa vai levar a experiência dela para uma nação vai ser impactada. E Felipe, você vai ter a experiência de receber uma carona celestial. Você vai ter uma experiência de entrar num carro celestial. Você vai ter uma experiência, você vai andar 60 quilômetros a pé, mas eu não vou deixar você andar 25 quilômetros até o outro lugar que eu vou te mandar. Olha só, você vai ter uma experiência. Primeiro você vai se esforçar um pouco, mas depois eu quero nada de esforço. Eu vou estar com você numa velocidade. Eu vou estar com você numa medida tal que você vai ter muito mais velocidade e poder na tua vida. Deus está imprimindo velocidade. Remir o tempo. Eu vi uma notícia, eu nem abri, mas eu vi. Alguém colocou uma notícia no meu Facebook, mas como eu ponho para analisar, fica em stand-by, porque eu não gosto de colocar aquilo que eu não leio para colocar na minha página. E então, se você me manda alguma coisa, eu espero até eu ter tempo de ler, para eu analisar. Ali me deixou curiosa, mas eu não tive tempo de ler, falando que cientistas tinham provado que essa velocidade do tempo, ela é algo real. Não é só uma impressão, que na verdade um dia de 24 horas é o equivalente a um dia de 16 horas. Eu só li o título, não li o artigo, não coloquei na minha primeira página, porque eu quero ver se é de verdade mesmo, se é cientista de verdade mesmo. Aí, se for, eu te falo, tá? Mas, com cientista ou sem cientista, você sabe que está tudo muito rápido. Você já está em agosto. Você acredita que você já está em agosto? Você acredita que o ano já está acabando? Que você acredita? Eu estava falando com a filha do Funari, né? A Camila e o seu noivo. Eu estava falando, quando vocês vieram falar o ano passado, que iam casar em setembro, eu falei, poxa, ainda? Do outro ano você está falando comigo agora? Para o outro ano? Ixi, mas é muito tempo, por que vocês não casam esse ano? Aí quando eu vi agora, já é agora. Já o casamento já é agora. Meu Deus, como o tempo passa. Sabe, o tempo passa. E isso é verdade. Essa velocidade é real. Deus quer remir o tempo. E Ele quer pôr velocidade na tua vida. O que não aconteceu até agora vai acontecer na autoridade do nome de Jesus. Felipe andou 60 quilômetros. Felipe se cansou. Felipe suou. Felipe andou sem saber o que ia acontecer. Será que é uma impressão minha? Será que Deus não se enganou? Eu não estou vendo ninguém na estrada. Quando o anjo falou que era deserto, é deserto mesmo. Não estou vendo ninguém. Não estou vendo ninguém no primeiro, no 20º quilômetro, no 30º quilômetro. Eu não estou vendo ninguém. O tempo foi passando, as horas foi passando e nada acontecendo. Nada acontecendo, mas esforço acontecendo. Energia sendo gasta. Tempo sendo gasto. O suor vindo, a sede vindo, a fome vindo e nada acontecendo. Até que ele teve um encontro com um etíope. E ele viu o etíope lendo, não entendendo a palavra. E aí ele falou, quer que eu te ajude? Eu quero entender, eu não entendo. Eu estou lendo e não entendo. Felipe, cheio do Espírito, ele explica a palavra. E cheio do Espírito, aquele coração começou a arder. Aquele coração que nada entendia, tudo entendeu. E aquele homem se converteu, se rendeu, se batizou num pouquinho de água que apareceu no caminho dos dois. Parecia que tudo tinha acabado. Para Felipe, pode ser. Tudo bem, Deus, eu te obedeci. Uma pessoa se converteu. E Deus olhando para Felipe e os anjos aplaudindo. Porque você obedeceu. Uma nação está sendo impactada. Esse homem cheio do Espírito vai para a Etiópia. E lá cheio do Espírito, ele vai transformar aquela nação. Uma nação estava sendo transformada. De repente, chega o céu. De repente, depois de todo o esforço, e eu queria que você abrisse comigo Isaías, antes de falar desse momento, Isaías 43. Isaías 43. Sabe, eu disse para você que quando nós estamos avivados, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, não importa o ambiente ao nosso redor,
E eu digo para você que quando você está cheio do Espírito Santo, qualquer coisa que Deus te peça não é sacrifício. Você não vê dificuldade em nada, você não vê câncer em nada, é só você ver um novo convertido. Ele acha todo mundo lindo, ele acha que a igreja é um lugar perfeito, até que ele começa a ver que não é tão perfeito assim, que as pessoas não são tão lindas assim, que as pessoas são normais, e porque elas são normais, elas decepcionam, elas frustram, e ele vai perdendo o avivamento, e aí quando ele perde o avivamento, ele fica aborrecido com o pastor, ele fica aborrecido com o diácono, ele fica aborrecido com o irmãozinho, ele fica aborrecido com a igreja e ele volta para o lugar de onde ele veio. Mas quando você está avivado, eu digo para você que as pessoas continuam lindas. Quando você está avivado, não é difícil vir para a igreja, a distância não... Se está chovendo não é difícil, se está frio não é difícil, se você mora longe não é difícil. Eu digo que esse povo de Xerém é muito avivado. É muito avivado. Povo de Xerém, levanta a mão aí. Aí, fica em pé, povo de Xerém. Merece mesmo. Ô povo avivado. Não tem distância, não tem trânsito. Tem distância? Diz pra mim, tem ou não tem? Tem, mas para eles não tem. Tem gasto? Tem, mas para eles não tem. Tem trânsito? Tem, mas para eles não tem. Isso se chama avivamento. Avivamento. Quando o pastor pede para vir, você fala: que maravilha, eu vou para a igreja. Eu recebi uma convocação para orar. Eu recebi uma convocação para um culto extraordinário. Eu vou, e você vem com alegria, porque você está avivado. Nada é difícil. E eu digo para você que Filipe, quando ele obedeceu, quando ele foi, quando ele se cansou, quando ele se desgastou, ele não sabia que algo novo estava para acontecer. Quando você está cheio do Espírito Santo, você pode estar no meio do deserto como estava Filipe, mas algo novo vai acontecer. Algo novo vai acontecer. Filipe estava no meio do nada. Algo novo aconteceu. Aconteceu uma conversão. Aconteceu. O céu desceu. E eu digo que o céu pode descer hoje, agora e aqui para você. O céu desceu, um carro veio para Filipe para dar mais velocidade para Filipe. Filipe, eu não conto com muitos, eu quero que você vá até Asdod. Hoje é Asdod em Israel, o local para onde ele foi. E é só 25 quilômetros, mas eu não tenho outro, eu não tenho muita gente avivada. Eu quero você, eu vou te dar um carro celestial, vou te dar uma experiência sobrenatural. O céu vai descer sobre a tua cabeça, Filipe. E Deus quer que o céu desça sobre a tua cabeça, meu querido. Ele não tem muita gente. Ele não tem muita gente. É muita gente se corrompendo. O evangelho está sendo envergonhado, mas ele conta com você. Ele conta com poucos, mas ele conta com você. Isaías 43, versículo 18. Fique em pé para ler esse versículo. Isaías 43, versículo 18. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Deus está falando, esquece. Aquilo que era difícil para você meia hora atrás, agora não é, porque o céu vai descer sobre a tua cabeça. Esquece das coisas passadas. Porque o Senhor diz: eis que nesta noite, na ilha do governador, eu faço uma coisa nova que está saindo à luz. Não percebeis? Eu vou pôr um caminho no deserto e eu vou pôr rio nos ermos, porque eu te amo. Esse é o Deus que você serve. Levanta a tua mão e começa a adorar. Fala: Deus, eu quero como Filipe responder. Eu quero ser avivado. Eu quero avivamento. Em nome de Jesus. Quando ele chegou na outra cidade que Deus o levou até Asdod, quando ele chegou na outra cidade, Deus falou: ah não, Filipe,
Você está cheio de avivamento, filho. Você não pode ficar em Jerusalém. Você não pode ficar em Samaria. Você não pode ficar só em Gaza. Você não pode ficar só em Asdod. Vou te levar para Cesareia. Gente, que vida linda. E esse homem, mais uma vez, o céu desceu sobre este homem, e ele levou avivamento por onde quer que ele passasse. Você é o avivamento de Deus. Você vai levar por onde quer que você ande, em nome de Jesus. Fala: Senhor, eu tenho fome, eu tenho sede, eu quero mais de ti, eu me desespero por tua presença. Senhor, nesta noite nós queremos declarar que somos desesperados por ti. Queremos, como Filipe, queremos o teu Santo Espírito. Queremos ser cheios do Espírito Santo. Baixa o céu agora sobre esta igreja. Todo manto de morte seja rasgado agora em nome de Jesus. Todo manto de frieza seja rasgado agora em nome de Jesus. Vem o avivamento, em nome de Jesus. Desce o céu sobre jovens, desce o céu, Senhor, sobre pessoas maduras, desce o céu agora sobre crianças, sobre adolescentes, desce o céu, enche, seja cheio do Espírito Santo. Aviva essa igreja, aviva agora, Senhor, em nome de Jesus. Aviva casamentos, aviva ministérios. Eu clamo em nome de Jesus. O teu Espírito que seja. Estava cheio do Espírito. Enfermos foram curados. Se você tem uma enfermidade, corre aqui para frente. Porque Filipe estava avivado. Pessoas que tinham opressão foram libertas. Se você tem sonhos de terror e pavor, se você tem algum nível de opressão, vem aqui para frente. Corre aonde você está. Sai de onde você está e corre aqui para frente em nome de Jesus. Muita agitação. Mas eu declaro o poder de Deus e o Espírito de Deus sobre a tua casa. Levanta a tua mão para receber a bênção de Deus. Assim o povo fazia em Israel. Quando um sacerdote de Deus proferia uma palavra, eles levantavam a mão para receber e eles diziam amém. Por isso, amém, é assim seja. Concorde agora com a bênção que vai ser liberada sobre a tua cabeça. Eu declaro a bênção do Senhor sobre a tua vida. Eu digo na autoridade do nome de Jesus que o avivamento não vai sair do teu coração. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus que nesses dias de destruição de casamento, o teu casamento seja blindado em nome de Jesus. Eu digo que nesses dias de destruição de jovens, você que tem filho jovem, os teus filhos não se desviarão nem para a direita nem para a esquerda. Se ele estiver no mundo, eu digo agora que o Senhor, com a sua destra poderosa, o traz de volta para dentro da sua casa. Em nome de Jesus, eu declaro que as crianças estão sendo visitadas neste momento pelo Espírito de Deus. A mente, as emoções e o corpo das crianças sejam agora visitados pelo poder de Deus. Recebe a paz que excede todo entendimento. Recebe a alegria que vem do trono de Deus. Recebe agora o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, em nome de Jesus. Que o Shalom de Deus esteja sobre você. Que o sangue de Jesus te proteja e te escolte de volta para a tua casa. Em nome de Jesus. Amém.